Glória a Deus, aleluias, feliz sábado a todos, né? Que a paz de Adonai, o Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Criador dos céus e da terra, seja com todos nós nesse sábado, amém? Hoje eu quero falar sobre a tentação de Jesus, que está em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou ler a partir do versículo 1, amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, aqui na Bíblia está escrito assim, né? Que Jesus, Espírito com letra maiúscula, né? Que representa o Espírito Santo. Mas na verdade, isso aqui foi acrescentado na Bíblia. Porque Jesus, ele não foi atentado pelo Espírito Santo. Ele foi atentado, ele foi seduzido, induzido pelo diabo e levado pelo diabo ao deserto para ser tentado. Ou seja, depois que Jesus ali batizou ali no Rio Jordão, né, através de João Batista, depois que Jesus ali pediu perdão a Deus pelos seus pecados, confessou a Deus pelos seus pecados ali, passou pelo batismo ali, foi batizado por João Batista ali nas águas do Rio Jordão, né? O diabo, né, induziu, foi tentando Jesus, né, aí para o deserto. Levou Jesus para o deserto para lá, né, ele começar a ser tentado, para tentar Jesus ali no deserto. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ou seja, aqui está escrito, né, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Ou seja, isso aqui também foi acrescentado na Bíblia, né? Porque nenhum homem consegue jejuar 40 dias, 40 noites, né? Ficar sem comer nada, 40 dias, 40 noites e mesmo assim conseguir sobreviver. Amém? Então isso aqui também foi acrescentado na Bíblia. Aleluia, santo, santo é o Senhor, né? E chegando-se a ele, o tentador disse, ou seja, ali quando Jesus estava no deserto, que deserto que é? No deserto da Judéia, né? O diabo ali tentou Jesus, né? Foi induzindo Jesus ali e disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras, né, se transformem em pão. Ou seja, se tu és filho de Deus, não. Aqui isso também foi acrescentado na Bíblia, né? Porque Jesus ele veio como servo de Deus. Então, certo é, se tu és servo de Deus, né, ora a Deus e peça a ele, né, para que transforme essa pedra em pão, né? Porque deserto tem pedra, né? Ele, porém, respondendo, disse, ou seja, Jesus respondendo ao diabo disse, está escrito, né? Ou seja, está escrito na palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o que isso significa? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, ou seja, o transportou não, né, amados? O diabo, isso aqui também foi acrescentado na Bíblia. O diabo seduziu, induziu Jesus até ir para a cidade santa, ou seja, que cidade santa é essa? Jerusalém. Induziu Jesus, seduziu Jesus para Jesus ir para Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo, ou seja, chegando em Jerusalém, né, o diabo foi tentando, seduzindo Jesus, para ele, né, entrar num templo lá de Jerusalém e subir, né, na parte mais alta desse templo lá de Jerusalém. E disse, se tu és, né, o filho de Deus, ou seja, se tu és o servo de Deus, lança-te daqui abaixo, ou seja, joga-te daqui de cima, né? Porque está escrito, ou seja, está escrito na palavra de Deus, né? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Ou seja, está escrito na palavra, né? O diabo disse para Jesus, né? Que se você jogar daqui de baixo,
jogar aqui de cima desse templo, se lançar, né? Deus vai dar ordem aos seus anjos para te proteger. Ou seja, você não vai sofrer dano nenhum, você não vai sofrer mal algum, não vai te acontecer nada. E disse-lhe Jesus, ou seja, respondeu Jesus para o diabo. Então está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Ou seja, Jesus disse para o diabo, na palavra de Deus está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E, novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto. Ou seja, transportou não, né? O diabo induziu Jesus até ir para um monte, né? Lá de Jerusalém. Que monte é esse? O Monte das Oliveiras, né? Ou seja, a teu respeito, né? Também está escrito, não tentarás. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, ou seja, seduziu ele, aí lá no Monte das Oliveiras, né? E lá em cima mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, glória do mundo não, né? Mostrou eles a cidade, os bairros ali de Jerusalém, né? Porque quando a gente não sobe no monte, a gente de lá de cima não consegue ver bairros, a gente não consegue ver ruas, então é isso. E disse-lhe, ou seja, o diabo disse para Jesus, tudo isso lhe darei se prostrado me adorares, ou seja, tudo isso te darei se você me servir, né? Então respondeu-lhe Jesus, vá-te, Satanás, ou seja, afasta-se de mim, Satanás, porque está escrito, né? Ou seja, está escrito na palavra de Deus, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que os anjos o serviram. Ou seja, eis que os anjos o serviram, quer dizer assim, no mundo espiritual, numa forma assim, numa visão espiritual, né? Assim que o diabo se afastou, né? Ou seja, os anjos do Senhor fortaleceram Jesus, né? E Jesus teve forças para voltar o quê? Para o seu lar. Ele teve forças para voltar para sua casa e a partir dali começar a fazer, né, a obra de Deus com perfeição. Amém? E que você possa meditar bastante nessa palavra, nessa mensagem ao decorrer desse sábado.